Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar aqui nos comentários. Você também pode deixar o seu comentário em destaque através do botão Valeu. A gente sabe que quem é fã de Harry Potter, especificamente dos livros, sempre vai acabar fazendo comparações do livro com o filme. E muitas vezes essas comparações são para dizer que no livro alguma coisa é bem melhor do que no filme. Só que hoje nós vamos fazer o contrário. Hoje nós vamos ver cenas que são melhores no filme do que no livro. Aquela cena que no filme teve um toque a mais, que ficou mais legal que a original. Esse é o segundo episódio desse quadro. Se você não assistiu ao primeiro de Pedra Filosofal, ele tá aqui. Depois que você assistir esse daqui, você pode correr para lá e assistir o outro. E é claro que todas essas cenas aqui estão baseadas na minha opinião. Pra você pode ser diferente. A primeira cena que eu separei aqui é aquela que o Dobby arma uma grande arapuca pro Harry jogando pudim ali na cabeça da senhora Mason e fazendo o Harry ficar bem encrencado. No livro, a cena é diferente. O Dobby só levita o pudim e derruba ele no mesmo lugar. O barulho do prato quebrando chama a atenção, assustando a família Manson e os Dursley, e o Harry é quem fica todo coberto de pudim. No livro é legal? Sim, é legal. Não quer dizer que porque a cena tá aqui, que a do livro é ruim. Não é isso. Mas no filme, eu achei que deu um toque a mais o pudim sendo jogado na cabeça da senhora Mason. Trouxe um tom um pouco mais cômico pra cena, parece. Mesmo achando que a cena no filme ficou melhor do que a que acontece no livro, eu gostaria muito que na série de Harry Potter da HBO, a cena fosse mais fiel e mostrasse o pudim caindo e melecando o Harry, porque seria legal ver essa versão mais parecida com o livro. Outra cena que pra mim ficou definitivamente melhor no filme, acontece quando o Harry está fugindo no Ford Anglia com os Weasley. O Walter agarra o Harry pelo tornozelo e quando eles arrancam com o carro, o tio do Harry é jogado pela janela, é puxado e cai lá embaixo nos arbustos. No livro, a cena é parecida, ele agarra o tornozelo do Harry também, porém, ele não cai. Ficam os três, Walter, Petúnia e Duda, no parapeito da janela, olhando o carro se distanciar no céu. Mas olha, eu não sei vocês, eu senti um prazer enorme quando eu vi o Walter caindo da janela igual um pacote de cocô no chão. Então, pra mim, por essa razão, essa cena é melhor no filme. Outra cena que eu separei pra nossa lista aqui é quando o Harry está tomando café da manhã lá na toca, na casa da família Weasley. O Sr. Weasley chega e aí ele fica todo entusiasmado com o Harry e ele pergunta ao Harry o seguinte: qual exatamente é a função de um patinho de borracha? E essa cena se tornou tão marcante pros fãs de Harry Potter num geral que, poxa, em qualquer convenção que o ator Mark Williams vá, dão um patinho de borracha pra ele. Mano, esse cara deve ter uma coleção absurda de patinho de borracha. Isso se ele não jogar fora, né? Mas, sei lá, porque ele não deve mais aguentar receber patinho de borracha. Inclusive na CCXP, onde eu tive o prazer de mediar o painel com ele ao lado do meu amigo Diego Novaes, nós entregamos um patinho de borracha pra ele, simbólico do Brasil. Enfim, por que essa cena no filme é melhor e o que tem de diferente nela no livro? No livro, o Sr. Weasley não pergunta nesse momento do café da manhã, ele pergunta ao Harry sobre escadas rolantes do metrô, mas a forma que ele pergunta em português, no livro em português, ela não é tão boa. Quando Harry menciona que nunca tinha viajado de Podflu antes, o Sr. Weasley pergunta como que ele havia comprado os materiais no ano anterior. E aí ele responde que tinha ido de metrô. E aí o Arthur fica encantado e pergunta se havia escapadas rolantes no metrô. Só que não faz sentido ele falar escadas errado, porque escadas são coisas que tem no mundo bruxo, inclusive na toca, tem um monte de escadas. Então não faz sentido ele falar escapadas rolantes. Por isso que no filme ficou muito melhor. Mas essa comparação que eu tô fazendo é estritamente da versão do livro em português, porque em inglês não é isso. Ele pergunta sobre escadas rolantes, mas escada rolante em inglês é escalator. Então ele fala o nome escalator errado, o que faz sentido. Só que em português não ficou legal e eu acho que isso se estende até a versão em inglês. Ele perguntar sobre patinho de borracha é muito mais legal do que perguntar sobre escada rolante. Por isso o meu decreto de que no filme esta cena é bem melhor. Outra cena que eu separei pra nossa lista aqui, cara, essa é definitivamente muito boa no filme, mesmo que ela não faça tanto sentido no contexto geral
da coisa. Quando a gente analisa ali o contexto geral, ela perde um pouco de sentido, mas é muito boa. Quando Harry e Ron estão lá na sala do Snape, depois de terem sido pegos, né, o professor tá esculachando com eles, e aí o Snape ameaça eles, dizendo que se eles fossem da Sonserina, eles com certeza estariam expulsos. E aí chega o Dumbledore interrompendo, como eles não são, e aí o Snape todo bravo aponta pros meninos, falando que eles tinham violado um monte de leis, e aí o Dumbledore dá uma acalmada do Snape, falando pra ele que ele conhecia as leis, porque inclusive havia escrito muitas delas. Essa cena do Dumbledore, deixando o Snape bem pianinho ali, pra ele dar uma segurada na empolgação dele, no filme é muito boa. Pra mim ela é muito melhor do que no livro, porque no livro o Snape dá o esculacho completo e o Dumbledore não passa pano nenhum não, ele chega ali só depois, aliás, o Snape é quem vai buscar o Dumbledore e a Minerva pra eles irem até a sala do professor. E aí por que eu disse que não faz tanto sentido essa cena no filme? Porque o Dumbledore jamais tira a autoridade de um professor, a não ser, claro, que o professor esteja batendo, agredindo, fazendo alguma coisa assim com algum aluno, né? Mas ele não tira a autoridade de professor algum, ele nunca fez isso nos livros, então eu acho que é uma coisa que ele não faria, por isso que não faz tanto sentido, mas eu gosto muito no filme, porque dá uma sensaçãozinha ali de vingança com o Snape, sabe? Porque o Snape, ele é muito implicante, convenhamos aqui, você que é fã do Snape pode dizer, ele é muito implicante com os outros, cara, não tem como. A próxima cena que eu separei aqui, que é muito melhor no filme do que no livro, é o Ron recebendo o berrador da senhora Weasley. E olha, não que as cenas tenham muita diferença de uma mídia para outra. Alguns detalhes que mudam são partes da fala da senhora Weasley. Especificamente, algumas partes no filme não aparecem. Mas o grande brilhantismo dessa cena é a atuação do Rupert Grint. A atuação do Rupert Grint torna essa cena muito, muito mais incrível no filme. Porque, óbvio, o Rupert Grint não tá atuando no livro, né? Não é uma coisa visual, a gente imagina enquanto tá lendo. Tudo bem que se você lê os livros depois de assistir ao filme, talvez você imagine a cena com a cena do filme. Mas pra quem leu antes, isso não acontece. E aí eu digo com tranquilidade, a atuação do Rupert nessa cena torna a cena muito melhor, porque no livro é uma cena assim, ah, legal, ele recebeu um berrador, nossa, ficou mal envergonhado. No filme é um momento de tipo assim, uau, ele recebeu um berrador, olha a cara dele, o moleque vai explodir de vergonha. É mais intenso no filme, a emoção que passa. Outra cena que no filme ficou melhor pra mim, mesmo ela não sendo tão fiel ao livro, é quando a Hermione é ofendida pelo Draco, eles estão ali na cabana do Hagrid. O Hagrid consola a Hermione, que tá toda chorosa ali, né, por ter sido xingada de sangue ruim, e ele diz que ainda não haviam inventado um feitiço que a Hermione não fosse capaz de fazer. É muito bonito esse cuidado paternal do Hagrid, aquela coisa toda do Hagrid também ser um cara que sofre preconceito, então ele lida muito bem com isso pra poder acolher uma criança que sofre o mesmo. E aí no filme essa cena ela é bonita. E no livro ela acontece diferente, porque no livro a Hermione nem entende do que ela foi xingada, ela só percebe que é uma palavra ofensiva porque as pessoas ficaram muito incrédulas quando o Draco disse. E aí no livro é o Ron, em meio às lesmas que ele está vomitando, que explica todo o contexto do xingamento do Draco. E aí, a única coisa que o Hagrid fala no filme, que ele realmente fala no livro, é essa fala dos feitiços. Só que a Hermione não tá chorando, ela fica corada. No livro diz que ela fica corada, que ela fica envergonhada. Só que o peso da cena no filme é muito maior, ela é muito mais sentimental. A gente vê a Hermione chorando. Então, por isso, no filme, essa cena, pra mim, é melhor do que no livro. E, bruxões, antes de continuar o assunto do vídeo, eu queria falar uma coisa muito importante pra vocês. Essa última semana passada, o Zeus, meu cachorro, foi diagnosticado com câncer. Ele tá fazendo tratamento, a gente tá cuidando dele, e ele vai fazer uma cirurgia. E ele tem 13 anos. Pra mim foi muito difícil, né? Ali, na hora que eu recebi a notícia, quando a gente levou ele pro veterinário, porque ele tava passando mal, não tava conseguindo andar direito, quando a gente descobriu. Enfim, tem sido uma semana muito difícil, foi por isso que não tivemos vídeos na semana, os 2 vídeos que tem, né, na terça e na quinta, porque eu simplesmente não consegui fazer. Tá sendo bem custoso. Por isso eu estou fazendo uma rifa de um item colecionável meu super incrível, que é o Harry Potter da Inart, em escala 1/6, é uma figura raríssima. A versão Deluxe, que é a que eu estou rifando, o Harry tem cabelo de verdade, tá aqui na caixa lacradinha, ó, eu nem abri, porque eu trouxe isso da minha última viagem, só que eu não abri, eu tava esperando pra fazer um unboxing, e aí acabou acontecendo isso e eu
sem pensar duas vezes, coloquei isso pra rifar. Já vendi também alguns itens aqui da minha coleção, porque, cara, eu prefiro vender tudo isso, rifar tudo isso que eu tenho aqui atrás de mim pra poder cuidar dos Zeus. A rifa tá rolando e se você quiser participar, é o seguinte, o valor da rifa é R$50, porque é uma peça bem cara, ela custa mais de R$5.000. Pra você importar, você não pagaria menos de R$8.000 nela, enfim. A rifa já foi anunciada lá no meu Instagram, uma galera que me segue lá já tá participando, inclusive queria agradecer muito essa galera. E se você quiser participar, é pelo QR Code que tá aparecendo aqui na tela ou o link na descrição. Mas presta atenção, antes de você comprar, presta atenção como funciona. Você vai colocar o seu nome lá completo, o seu arroba do Instagram ou o seu e-mail, se você não tiver Instagram, mas precisa colocar esses dados, porque senão eu não consigo encontrar você. E você vai escrever na mensagem Zeus, para eu saber que se trata da rifa dos Zeus. Se você quiser comprar mais de uma rifa, não tem problema, você não precisa comprar separada, você pode mandar o valor 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes na mesma rifa, que eu coloco na planilha seu nome vezes a mais, é equivalente ao quanto que você comprou. No site, aparece ali, valor mínimo R$5,99. Esse é o valor mínimo do site, o valor da rifa é R$50, beleza? Então se você quiser comprar e concorrer a um Harry Dynart, a cirurgia dos Zeus vai acontecer, acredito eu, no dia 2, a gente ainda não marcou oficialmente, mas provavelmente vai ser essa data, a gente tá só esperando a resposta da veterinária pra saber se vai realmente ser nesse dia, porque tem que bater a agenda de todo mundo, né? De anestesista, da veterinária, da auxiliar, enfim, todo mundo. Mas é isso, além disso, o Zeus também tá fazendo tratamento de quimioterapia, são 8 sessões e cada sessão aí é quase R$500, então ele tem que fazer semanalmente, então tá bem puxado e eu não tô pedindo doação nem nada do tipo, eu estou vendendo uma rifa, você tá comprando a oportunidade de concorrer a uma peça incrível que é o Harry Dynart. Lembre-se, isso é só pra quem quiser, se você não quer, não tem problema nenhum inclusive, mas se você quiser ajudar, será muito bem-vindo. Enfim, desculpa interromper o conteúdo do vídeo. A próxima cena que eu separei aqui que eu acho melhor no filme é o Harry e o Draco disputando o pomo de ouro na partida de quadribol. No livro, não acontece essa disputa. O Draco nem disputa, ele nem tenta capturar o pomo. Ele fica zombando do Harry, o Harry tem o braço quebrado e então ele vê o pomo passando por perto do Draco ali e vai e consegue capturar o pomo. Então o Draco nem sequer disputa com ele. Só que no filme eu achei que ficou mais emocionante, trouxe ali um negócio mais de competitividade, de rivalidade entre os dois, e eu gostei de ver o Draco também caindo e se espatifando no chão. Até porque nem faz sentido o pai do Draco tá ali assistindo ao jogo, mas também é legal pra ele ver que ele pode pagar o quanto ele quiser pro filho dele jogar, mas ter talento é outra ideia. Outra coisa que no filme pra mim ficou muito melhor, sem dúvida alguma, é a gárgula pra entrar no escritório do Dumbledore. Quando o Harry vai até a sala, né, e a professora Minerva fala senha ali, ele entra, aquela gárgula gira, é muito legal. Só que no livro, eles descrevem como uma gárgula de pedra feíssima. É isso, é uma gárgula de pedra feíssima e ela não gira desse jeito assim. Ela vai pro lado, abre uma porta atrás dela e atrás dela tem a escada girando. Só que no filme eles fizeram de um jeito que a gárgula gira e sobe e eu acho que no filme passou uma coisa de poder, passou uma aura de poder assim, então eu gostei muito mais no filme. Outra cena que eu separei aqui que eu também achei muito melhor é quando o Harry vê a Fawkes pegando fogo e renascendo das cinzas, e aí chega o Dumbledore ali explicando o que era a Fênix, né, e a Fênix bebezinha saindo das cinzas. E cara, no livro, essa cena ela tem a função de explicar os poderes da Fênix pra depois fazer sentido lá quando a Fênix vai ajudar o Harry na Câmara Secreta e curá-lo, enfim. No filme também tem esse sentido, mas só que no filme ela é mais bonita. No filme, por mais que a Fênix filhotinha seja uma coisinha feinha ali, né, saindo da cinza, sem pena, muito diferente da criatura imponente em sua forma mais altiva, ela é bonitinha. Mesmo daquele jeito, ela é bonitinha. Ela nascendo ali e passa uma coisa, eu não sei, a cena ela passa um sentimento bom. O Dumbledore ali olhando com o Harry e a trilha sonora, ela passa um sentimento bom. Enquanto no livro, ela não passa esse sentimento, pelo menos pra mim. Ela só explica e quando dá o ênfase de que a criatura era feia, não sei o que, você não consegue imaginar uma coisa legal, uma cena legal. Só que a cena no filme, ela tem toda a estrutura do Richard Harris ali com o Daniel
Daniel Radcliffe na atuação e a trilha sonora, então eu acho que dá um peso muito mais legal. E aí, pra mim, ela ficou melhor no filme. Um ponto alto do filme Câmara Secreta, pra mim, com certeza, é o Harry e o Ron na floresta seguindo as aranhas. Cara, a atuação do Rupert Grint, eu falo sem dúvida alguma, é a melhor de todas as crianças. É a do Rupert Grint. É muito melhor que a da Emma Watson, é muito melhor que a do Daniel Radcliffe, é muito melhor que a do Tom Felton. Muito melhor disparada. O Rupert Grint, ele era muito expressivo, e isso o ajudava muito na atuação. Muito, muito mesmo. Então, nesse momento ali do filme, ele tá todo com medo, se borrando, ele fala aquela frase incrível, né? Por que aranhas? Porque não poderiam ter sido, sigam as borboletas. E aí, enquanto ele vai entrando na floresta, o pânico dele vai aumentando, as caras e bocas que ele faz são muito boas, e ele chamando o Harry ali desesperado, e o Harry sem, tipo, querendo, né, continuar a pegar informações. Cara, essa cena pra mim é muito incrível, mostra muito o talento do Rupert como ator naquela época, e passa realmente a intensidade, o medo da cena. No livro é bem diferente, eles são carregados pelas aranhas até Aragog, as outras aranhas também falam, não constrói assim, pelo menos pra mim no livro, a atmosfera de medo não foi tão intensa quanto a do filme. Mesmo o filme tendo aqueles alívios cômicos do Ron, que a gente fala, pô, é engraçado, mas mesmo assim a atmosfera de medo foi muito bem construída nessa cena do filme. Então no livro, pra mim, claro, a gente tem que entender que o que eu tô falando é o seguinte, a gente tá analisando as cenas em comparação, não faz nem sentido analisar essas cenas de maneira separada, pra este contexto aqui. No livro, claro, funciona, tá tudo certo, tá tudo incrível. No filme, funciona, tá tudo certo, tá tudo incrível. Mas colocando em comparação as duas, eu acabo preferindo a do filme nesse caso. Outra coisa que pra mim é muito melhor no filme Câmara Secreta do que no livro. Quando o Harry descobre a entrada da Câmara Secreta no livro, é dito que é apenas uma das pias e pela descrição parece ser uma pia bem comum. Só que, pô, no filme é aquela pia central ali, né? Ela se abre, tem toda uma elegância na forma que ela se abre ali, como que é revelada a passagem. Então eu acho muito mais legal no filme. Outra coisa também, seguindo aqui nessa linha, na Câmara Secreta, quando eles chegam e tem aquela porta redonda com cobras e a cobra vai passando depois que o Harry fala em ofidioglossia, né? E aí a cobra vai passando e destravando. No filme isso é incrível, incrível. E isso só existe no filme, porque no livro, quando o Harry chega na parede, assim, que dá entrada à Câmara Secreta, ela só tem duas cobras entrelaçadas. E aí quando ele fala, o olho da cobra meio que dá uma brilhada a mais e é isso, sabe? Elas meio que se entrelaçam e a porta se abre. Mas no filme, pô, ficou muito, muito melhor. Muito melhor. Outra cena melhor da nossa lista aqui é a forma que a Fênix chega na Câmara Secreta. E isso se deve totalmente à trilha sonora. Completamente à trilha sonora. No livro é a Fênix quem chega cantando. O canto da Fênix que inunda o lugar e faz o Harry sentir uma esperança, uma força absurda. Só que no filme tem a Fênix, né, ali piando e tal, só que é uma coisa super normal, mas tem a trilha sonora, que é a trilha sonora Folks the Phoenix, que, cara, pra mim é uma das trilhas sonoras mais impecáveis de Harry Potter, de todos os filmes. O que o John Williams fez é muito incrível. Como o Harry sente a esperança no livro, essa trilha faz a gente sentir esperança. É muito louco. Então, pra mim, por isso no filme ela acaba sendo melhor, porque no livro o Harry sente, a gente tá lendo o que ele tá sentindo. No filme não tem como a gente saber o que o Harry tá sentindo, a não ser pelas expressões, mas como que a gente vai sentir ele sentindo esperança quando a Fênix chega através somente da expressão? É meio difícil, e aí entra a trilha, e por isso ficou bem melhor, por traduzir esse sentimento de forma tão perfeita no filme. E outra coisa, nossa, essa daqui é disparada melhor. A forma que o Harry mata o basilisco no filme. Cara, ele sobe na cabeça da estátua ali do Salazar Slytherin e crava a espada de Gryffindor na cabeça do basilisco. Muito legal, muito irada, a cena é incrível. E no livro, o Harry tá no chão mesmo, e ali o basilisco cego tentando atacar ele, erra uma vez, e aí tenta de novo, e aí quando ele vai na direção certa, o Harry dá com a espada no céu da boca dele ali, na cabeça, né, atravessando a cabeça. Só que é no chão ali, o Harry meio acuado e
tal, eu acho que no filme mostrou uma certa grandeza do Harry, a forma como ele faz. Eu acho que ficou bem melhor. Outra coisa que eu achei que é um pouco melhor também no filme é a forma com que o Harry pega a espada. No filme a espada aparece ali no chapéu e o Harry tira ela. No livro o Harry coloca o chapéu na cabeça e clama por ajuda desesperada, e a espada cai e ele fica até meio tonto porque bate com tudo no cucuruto dele, né? No filme eu acho que ficou mais simbólico, ficou mais nobre a forma que a espada aparece. E outra coisa que pra mim é melhor no filme é a forma com que o Harry entrega o diário pro Lucius Malfoy com a meia pra libertar o Dobby. O Harry coloca a própria meia dentro do diário, né? Empurra o diário na mão do Lucius, e o Lucius entrega o diário pro Dobby. Assim o Dobby abre, vê que tem uma meia e está livre. No livro, o Harry coloca o diário dentro da meia. Então ele entrega pro Lúcio Malfoy à força o diário, e o Lúcio Malfoy tira o diário de dentro da meia e joga a meia assim pro alto. E nisso o Dobby pega a meia e está livre. Só que eu acho que no filme fez um pouco mais de sentido ele entregar o diário com a meia, porque ele realmente está dando o diário com a meia. Ele tá jogando a meia pro alto, assim, é uma coisa meio na sorte, sabe? Enfim, eu acho que no filme acabou ficando um pouco melhor. E a cena final de Câmara Secreta, pra mim, é muito melhor do que no livro também. A forma que o Hagrid chega ali e é aplaudido pela escola, é abraçado pelo Harry, o Harry falando que Hogwarts não existia sem ele. Pô, aquela cena já era legal, já era emocionante, mas depois da morte do Rob Coltrane, eu acho que ela ficou mais emocionante ainda, ela ganhou um peso a mais. E aí teve a reexibição de Harry Potter e a Câmara Secreta nos cinemas, logo após a morte do Rob Coltrane, né? E eu lembro da sensação de ver essa cena no cinema depois desse contexto, foi bem mais emocionante. Então, pra mim, no livro, ela não tem tanta diferença. A diferença é que, assim, o Hagrid chega animado, umas 3 e pouco da manhã ali, durante a festa, e aí ele fala com o Harry, fala com o Ron, com a Hermione ali e tal, mas é só, não é a escola inteira que aplaude ele, nem nada do tipo. No filme é a escola inteira que aplaude e tal, né? Não faz nem tanto sentido, porque nem são todos os alunos que gostam do Hagrid, essa é a grande verdade, mas no filme fica bem legal, fica bem mais emocionante, passa um sentimento muito verdadeiro que a gente tem pelo Hagrid. Pelo menos a maioria dos fãs, né? Não sei, pode ter gente que não gosta do Hagrid. Tá tudo bem. Enfim, essas são todas as cenas de Câmara Secreta que eu acho que ficaram bem melhores no filme do que no livro. Se tem alguma outra cena que eu não falei e que você acha que ficou melhor, comenta aqui embaixo, ou o contrário, se você acha que alguma dessas cenas que eu falei aqui é melhor no livro, também fique à vontade para comentar aqui embaixo, explicar o porquê. E lembrando, se você quiser participar da rifa para ajudar o tratamento dos Zeus contra o câncer, o QR Code tá aí na tela e o link na descrição, beleza? Qualquer dúvida que você tiver sobre a rifa em questão, pode me mandar no e-mail aqui embaixo que tá na descrição, contato@canalcaldeirãofurado.com. Valeu? A gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.